Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a saga da verdadeira história de Five Nights at Freddy's do nosso querido Huey Station, Renan Torzones. Dessa vez, pessoas, nós estamos ainda em 2015, nós estamos voltando no tempo. Estamos em abril de 2015, que ele contou a história de FNAF 2. Nessa época já tinha saído o FNAF 3, pelo menos acho que algumas semanas. Mas aí ele tá caminhando, cada FNAFio, aquela coisa toda. Lembrando, pessoas, que eu vou pausar o vídeo e dar uma comentada, né, aquela coisa. Porque nós vamos, né, comentar as teorias, o que a galera pensou naquela época. A teoria lá da Chuck Cheese agora meio que passou, né? Antes que a galera acreditava bastante nessa teoria. Eu até trouxe no canal, muita gente também falou na época. E agora vamos ver o que preparou pro FNAF 2. Eu acho que foi mais ou menos por volta do Game Theory também, mas deve ter tido mais outras coisas. Vamos ver isso aqui. Lembrando que o link pra você ver o vídeo inteiro tá na descrição. E, pessoas, eu vou estar comentando por cima, eu vou pausar. Você quer ver o vídeo sem eu falar, né? Ai, corre, pausa. Vai ver na descrição e acabou, mano. Porque aqui a ideia é eu comentar a respeito dessas teorias muito loucas que tinha nessa época. Então, pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, salve leques de boas. Salve leques de boa! E pulou a Puppet absurda. Parte 1 da teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's. Hoje estamos fazendo a teoria da história de Five Nights at Freddy's 2. E eu também tô reagindo ao FNAF 2, porque o primeiro a galera pediu que vai fazer o resto. Se você ainda não assistiu a teoria sobre o jogo Five Nights at Freddy's 1, lhe convido a clicar nesse link que você vai ser redirecionado para o vídeo. Época. Não, peraí, não, agora tem que voltar uma coisa. Isso era muito bom na época, cara. Você podia colocar a anotação no meio do vídeo. Bora, anotaçãozinha na hora, pá. Mas o YouTube falou, ninguém usa. Mais uma vez, antes de começar o vídeo, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pela força que foi dada no primeiro vídeo. E também eu gostaria de mais uma vez esclarecer que esse vídeo, mais uma vez, é uma teoria do canal The Game Theorists. Mais uma vez, a fonte de tudo. A fonte de tudo, né? No canal do Game Theorists. Vamos começar explicando um pouco sobre as diferenças de Five Nights at Freddy's 2 pro 1. Você está em uma pizzaria nova, uma pizzaria que é muito maior. O esquema de checar as câmeras de segurança para evitar os animatronics continua. Agora existem outros animatronics, versões isso aí é mais Source Filmmaker. de brinquedo dos animatronics antigos que vão perseguir você também. Eu até joguei essa fangame, hein? Mais fechar muito bom. portas para evitar os animatronics, porque verdade. Agora esses novos, eles vêm com um esquema de recognição facial. Eles conseguem identificar recognição. Tá. Acho que existe. Seres humanos. Deve então existir. a sua única defesa contra esses animatronics é colocar uma máscara de animatronic fingindo que você é um animatronic e assim você é sus pros animatronics. Você passar e saiam da sua sala. O FNAF 2 é o FNAF que os animatronics acham que você é sus. Vamos começar a teoria. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer... Tem alguém ali, ó, queria falar nada não, mas tem alguém embaixo da porta ali, ó. Embaixo da porta não, tem alguém na porta ali do Souzones, hein? Será que é Mamãe Souzones? Será que é a Carol? Quem será que é? Quem será que está na porta de Renan Souzones na teoria do FNAF 2? Com vocês. Fica aí a teoria. Tem 99% de chance de se passar antes de Five Nights at Freddy's 1, embora ele não necessariamente explicite isso durante o jogo. E por que eu estou dizendo isso? Observe o cheque que você ganha ao final da 5ª noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado finalmente é data, né? 1987. E o valor que você ganha é de $100,50. Se nós fizermos como na teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de $3,35. O Scott gostou que a galera pegou esse detalhe, né? É o valor exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão é válido. Que curiosidade, foi o primeiro salário do Scott Calton na vida dele. Válido dizer que não é nenhum absurdo fazermos aquilo que foi feito no vídeo do primeiro jogo, em que nós pegamos o valor do salário mínimo para estabelecer o ano em que o jogo acontece. Mas não apenas isso, um recorte de jornal que aparece depois do final da noite 6 mostra que a pizzaria está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso... Exatamente. Por isso que os Withereds, na verdade, são desde a de 85, né? Que é a edição do mesmo do FNAF 1. Isso explica a ausência dos robôs novos em Five Nights at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone.
que morreu no 1. Como é que ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 passasse depois? Por essas e outras, está claro que o Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história do jogo. Tudo certo. Temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas por enquanto nada mudou. A história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Isso porque existia um outro restaurante ainda mais antigo que Five Nights at Freddy's 2. Você pode perceber isso em pôsteres nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo, que havia um lugar anterior e agora foi substituído outro lugar por isso ainda que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone... Que curiosidade, na época... Eu pausei a cara do Souzones triste. Mas que curiosidade, a galera falou assim... Ah, mas seria o restaurante de 85? Pode ser, mas na cabeça do Scott era o FNAF 4, tá? Indo pela ideia do que nós tínhamos na época, que o Scott Calton tava contando, era o restaurante do FNAF 4. Foi só depois, ou mais ou menos lá na época do FNAF 4, que meio que deu a entender que teve um restaurante 85 ali, que seria, né, a ideia depois do Sister Location, mas também os assassinatos que rolaram para as crianças entrarem, né, nos corpícios dos Withers, porque o corpício dos Withers, né, os bichos que viraram Withers, melhor dizendo, do FNAF 4, 83 para 85, só aconteceu porque os bichos ficaram podres e largados, e o William Afton ia lá e jogava as crianças. E aí, isso ficou claro no Into the Pit, né, que aí é por isso que é mais novo. Então, só vias de tirar a dúvida de todo mundo aí, se alguém menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que, além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e de Five Nights at Freddy's 2, existe um terceiro restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer assim que o de Five Nights at Freddy's 2 foi construído. Isso tá bizarro, né? Só que fica ainda mais bizarro porque tem um quarto lugar. Esse mesmo cara do telefone também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Então realmente... Olha, eu não lembrava desse detalhe no vídeo dos Souzones. Então realmente tá falando da pizza de 85 e eu falei que eram os mais antigos. O Family Diner é o FNAF 4. Ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, é o então FNAF nós 4. Vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro restaurante, Fredbear's Family Diner, que foi apenas mencionado no jogo, não apareceu em nenhum momento e que talvez até onde nós sabemos possa não ser uma pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o de 85. Pizzaria, que também foi apenas mencionado. Aí a galera pode falar assim, ah, Cor, mas é o Sister Location. Não é. Sister Location, vocês lembram que era o Circus Baby... Acho que é Circus Baby Pizza World. Circus Baby Pizza World. Que era ao começo do Sister Location, depois que desfez a sociedade ali do Henry e do William, né? Os dois eram sócios, eles abriram, né, com a Family Diner. E aí a Family Diner fechou, o William foi fazer a vida dele. E o Henry, muito provavelmente, continuou as pizzarias. É o que dá a entender. Porque senão não ia ter Fred Fazbear Pizza. Então a gente não fala assim, ah, foi o Henry? Muito provavelmente, não tem outro cara pra ser. Porque ele ainda era o dono, né? E ainda continuava com essas coisas. E os dois eram CEOs da empresa, o Henry e o William Afton. E aí essa pizzaria foi a pizzaria de 85. Que a gente não ficou sabendo aí depois a pizzaria de 87, que é o FNAF 2. Pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece. Fred Fazbear Pizzaria. Nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 1. Ou seja, temos 4 restaurantes no total, e isso é uma informação crucial para estabelecermos a história do jogo. Vamos entrar em mais detalhes nela agora. Tá Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de o jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, ele é presenteado com alguns minigames com gráficos no estilo do Atari, e esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra, coisas como ajude-os, salve-os, ou salve. Por enquanto, molecada, tá tudo muito certo. Eu só tô adicionando detalhes. Seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos. Tanto que a teoria, né, que a galera começou a pegar mesmo, é que muito provavelmente o primeiro animatrônico criado é o Fredbear. Que aí depois veio o Springborn. Crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante.
Mas agora vem a pergunta, que eu acho que eu tenho até a resposta já, mas veio parar na minha cabeça. Na verdade, isso aqui não é um restaurante pequeno, é uma sala do restaurante. É uma sala do restaurante. Que isso aqui é pra descrever a morte da Puppet, a morte da Charlie. E até então, essa morte foi mais, assim, descrita melhor, assim, no FNAF 6, né? Que aparece lá e tal, a Puppet indo atrás da Charlie e tudo, não sei o que, e as duas se juntam. Aqui parece ser mais uma das salas que tinha já na Family Diner. Muita gente pergunta, aonde a Charlie morreu? Na Family Diner, gente. Até então, os eventos que aconteceram foram coisas muito rápidas, pra galera entender melhor. Quando acontece o evento da Charlie, coisa de semanas, ou não sei, talvez, um tempinho depois, quando a filha do Henry é dada como desaparecida, a gente não tem noção da Puppet, não tem noção de nada. A gente, pelo menos na época, parece que o que dá a entender é, aconteceu o desaparecimento da Charlie, o homem de roxo foi lá e agiu, e aí isso foi tudo na Family Diner. Então a Family Diner ganhou uma fama de ter as crianças que desapareceram, pelo menos uma criança que desapareceu. Como a família do Henry, família do William Afton, e os dois são os donos, então faz total sentido essas crianças de alguma forma conversarem, ou pelo menos se interagirem entre si. E aí talvez o boato de que a filha sumiu ou uma criança sumiu pode ter chegado até o ouvido da criança chorona, que é por isso que ela fica com muito medo do lugar. Porque se vocês perceberem, ela gosta dos animatrônicos, ela tem até aqueles puppets, desculpa, falei merda. É aqueles bonequinhos do FNAF 4 que aparecem em aqueles minigames lá. Então ela gosta dos bichos, ela gosta dos brinquedos, a criança chorona. Tanto que fala, nós somos seus amigos, nós tudo mais, e não sei o quê. Mas ela tem um grande medo, um medo enorme da Family Diner, dos animatrônicos daquele lugar. Ela tem medo do lugar, ela não gosta de ir no lugar, porque ela começa a ter medo das coisas que estão rolando. E aí, tipo, ela começa a imaginar as coisas, vendo que talvez na escuridão teria rolando algumas coisas, mas nós sabemos que é, na verdade, ela testemunhando o que o próprio pai dela tá fazendo, que o pai dela é ruim. Então, tipo, e aí depois o irmão faz o bullying, né? O Michael Afton pega, bota a criança chorando na boquinha do Fredbear e acontece o que acontece. Então é mais um acidente, só que dessa vez o acidente ficou claro. O primeiro acidente foi no beco, né, da Family Diner. Então lá que aconteceu o negócio da morte da Charlie. E aí então, passou-se algumas semanas, a gente não sabe quanto tempo, mas ainda é em 83, e aí isso que acontece. A morte da criança chorona que ficou escancarado pra todo mundo, né? Não teve como. Pô, meu Deus, todo mundo viu a criança na boca do bicho, entendeu? Foi daí que deu merda. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante e, de repente, para um carro do lado dela. De dentro desse carro sai um homem roxo. E sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Bom, para começar, o lugar é muito menor do que qualquer o primeiro evento de Five Nights at Freddy's mesmo. Já verificaram nos jogos. É um lugar muito pequeno, mesmo para uma retratação de um jogo de videogame. Outro detalhe importante é que existe apenas um animatronic, que é o Fred. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia. Mas e quanto àquela criança sendo morta? O que ela significa para a história? Bom, aquela criança é um componente que os jogadores de Five Nights at Freddy's 2 conhecem muito bem. Uma das novidades de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Puppet. O Puppet é um boneco, uma marionete, enfim... É o Puppet! Caso o jogador não mas a gente fala de a Puppet por causa da criança que tá dentro dela, mas tudo bem. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda faz. Nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além desse olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam, por acaso, lágrimas? É listra roxa. Lágrimas iguais às da criança. É listra roxa, mas tudo bem, Renan. Tudo bem, Renan. Ela aparece morta com 2 listras embaixo do rosto dela. Como ela estava chorando antes e durante sua morte, é muito provável que aquelas listras também sejam lágrimas. Será que isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar para você, eu recomendo que você verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Ao final do minigame mencionado, o jogador tem um jump scare. E o jump scare não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Puppet. A galera falou, mas a teoria do Renan naquela época era muito viajada. Não, tá certo! Claro que aquela criança por enquanto tá tudo certo. É o Puppet.
Tá certíssimo. Criança nova na franquia. Caramba, o Renan naquela época, ele leu completamente certinho, pô. Tá tudo certo. Cuja alma, depois de tudo sua certinho, morte, gente. Deus de FNAF aí, dando aula desde 2015. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fredbear's Family Diner para a companhia Fazbear Entertainment. Aí não. Aí não. Na verdade, aconteceu diferente. A Fazbear Entertainment, na verdade, assim, a Fazbear Entertainment, que foi criada nesta época também, ainda tinha os donos. Por quê? Porque a gente tem ligações do William Afton e do Henry à Fazbear Entertainment de alguma forma. Tanto que o William Afton, ele fazia aquela apresentação de treinamento para você criar a sua própria pizzaria. E isso aconteceu em 83 também. Eu não citei no vídeo de história porque é um detalhezinho muito pequeno, mas isso aconteceu no FNAF 6. Vocês lembram daquela apresentação? Agora é um novo dia, é o seu dia de brilhar. Venha, seja um empresário e entre no nosso time de pessoas donas da Fazbear Pizza. Você abre uma Fazbear Pizza na sua cidade, abre uma pizzaria com as nossas coisas na sua cidade. Ou seja, eles expandiram para franquias. Isso eu falei nos meus vídeos de história. Foi justamente nessa época que eles expandiram para franquias, que nasceu a Fazbear Entertainment como um negócio. Aí, tipo, quem criou esse negócio muito provavelmente foi o próprio William Afton. O William Afton, que eu falei, ele era um maluco, louco da cabeça, mas ele era um baita de um CEO. Ele foi o cara, basicamente, que foi a alma para expandir a Fazbear Entertainment por tudo que é canto. Tanto que é até uma alusão, né? Ele queria expandir a Fazbear Entertainment e ter Freds e tudo que é canto. E ele meio que agora tá se espalhando em todas as merdas e todas as coisas que aconteceram com a alma dele e as merdas dos remanescentes, né? Dando um paralelo aí. A Fazbear Entertainment foi criada como um negócio para expandir a franquias. Até onde se sabe, William Afton e o Henry, eles não venderam. Tipo, tem uma ideia da venda de antes. E o que parece que foi vendido foram os bonecos que foram agregados da Fazbear Entertainment. Esses bonecos que eram Fred, Bonnie, Chick e Foxy, que vieram da ideia de uma outra pizzaria que a gente não sabe. É por isso que o começo quem criou foi o Fredbear e o Spring Bonnie. E aí depois que vieram esses quatro, que muito provavelmente vieram de uma outra pizzaria. Existem várias teorias e vários encaixes na história de que alguns animatrônicos, eles não foram criados especificamente pelo Henry e pelo William, mas por filiais e por empresas que começaram a meio que copiar a ideia da Chuck E. Cheese, não da Chuck E. Cheese, né, mas de Five Nights at Freddy's no geral. Eu ia fazer um paralelo porque isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade. Na vida real, a Chuck E. Cheese, que foi popular pra caramba no negócio das pizzarias, ela teve uma rival que é a Showbiz Pizza. Mas depois de muitos anos, a Showbiz Pizza foi comprada. Tanto que a Showbiz Pizza tinha um conjunto de animatrônicos, que eu acho que era a Rock-afire. E a Rock-afire basicamente competia com o Rato Louco. Mas aí, até então, a Chuck E. Cheese tinha muito dinheiro. A Chuck E. Cheese era só o dono da Atari na época, né? Na década de 70 e 80, a Atari dominava o mundo, praticamente. De console, de videogame, tudo. E aí, de arcade, principalmente. Então, nessa época, ele viu um competidor e acabou engolindo ele. Essa é meio que a ideia que o Scott Calton quis fazer e deu a ideia e deu a entender que talvez algumas filiais que tentaram fazer esses animatrônicos diferentes acabaram sendo agregados e comprados pela Fazbear Entertainment. Porque, tipo, talvez o negócio não era tão lucrativo, e aí a Fazbear Pizza acabou sendo a dominante do mercado, praticamente o que aconteceu com a Chuck E. Cheese. Mesmo dentro dela saindo filiais, aquela coisa toda. Então pode ser que algum animatrônico, tipo, que nem os Mediocre Melodies, por exemplo, que é o Orville, a Happy Frog, o hipopótamo e tudo mais, não tenham sido criados pelo Henry e pelo William, mas eles tenham sido criados para uma outra franquia, outro lugar, que a Fazbear Entertainment acabou comprando. Isso pode ter rolado com a El Chips, por exemplo, que tem até referência no Security Breach. E aí pode ter sido uma franquia que a Fazbear comprou e tinha lá o Castor Louco mexicano, entenderam? É basicamente essa ideia, porque parece que a Chica sempre foi meio outcaster, sabe? Ela sempre foi de fora. E aí ela foi comprada junto com o Fred e tudo mais, e foi basicamente isso. Porque aquela coisa, a galera fala, pô, não faz tanto sentido o do nada ter uma galinha. É um urso, um coelho, uma galinha e uma raposa. Tipo, o que os quatro vincula? A não ser que eles estivessem comprando uma coisa de fazenda. E aí o que faz sentido ter coisa de fazenda é ter o porco,
que é o Pig Pet lá, o bicho lá, e outros bichos que a galera foi criando e tudo mais, que talvez fosse uma coisa temática de fazenda. Isso também fala um pouco na Fazbear Frights, nos livros, que dá a entender de que alguns animatrônicos não foi o William e o Henry que criaram, mas a ideia dos caras, o planejamento, né, a receita deles, foi utilizada por outras pizzarias para criar outros bichos. Isso aconteceu no Felix the Shark, por exemplo. Isso aconteceu... Aquela própria animatrônica robô, que é o Together Forever. A Ella Doll, né, que é aquela bonequinha, a Ella lá e tal. Até o próprio cachorro, o nome? O Fetch, que é também um outro bicho que muito provavelmente não foi o William e nem o Henry que criou, mas sim outras pizzarias. Eu me estendi muito para justamente falar que não. O que dá a entender que a Fazbear Entertainment não foi vendida, mas criada pelo William e pelo Henry. E aí agora, quem é o dono, quem são os donos desse negócio todo, são outras pessoas que aconteceu as tragédias e que acabaram ficando pra frente. O que dá a entender que o Henry ainda tem alguma coisa ou deixou pra alguém. E é isso que me incomoda um pouco em FNAF. A história do Henry é muito pouco explorada. A gente sabe que ele tá lá, que ele existe, ele perdeu uma filha, ele se vingou do amigo dele e não fez mais nada. O que aconteceu com ele? Quero saber, se Curti Brit me explique. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura do segundo restaurante da cronologia. É porque justamente o que eu tô dizendo o Family Diner é o primeiro restaurante. O Family Diner tanto que tava até naqueles negócios lá de Fazbear Entertainment, não sei das quantas, já com o rosto do Fredbear lá, de um dos teasers do Scott Calton também. É por isso que eu tô falando que a Family Diner é o primeiro restaurante. E da venda e tudo mais, não foi esse evento, a gente sabe que não foi esse evento. O evento foi da criança chorando na boca do Fredbear. Mas tudo bem. Não tinha como saber, não tinha como saber. É o FNAF 2, não tinha o FNAF 4 ainda. Aquele mesmo em que nós mencionamos no primeiro vídeo, em que um funcionário do restaurante se veste de animatronic e atrai 5 crianças para um local escondido. Por incrível que pareça, tá certo. É o restaurante de 85, que é o Into the Pit. Tá certo, tá certo. De os animatronics o Renan, em 2015, sem saber, já alinhou a história que só foi mostrada melhor no Into the Pit. Darem um odor ruim, manchas de sangue, gosmas saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora, que foi justamente nessa época que aconteceu a alma das crianças entrar nos Withereds, que virou o Withereds, né? É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics, e assim elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são colocados em robôs, e o incidente menciona 5 crianças. Por que não existe uma 5ª criança? Na verdade, existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a 5ª criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5... Tá certo, mas o detalhe que a gente não sabia é que entre esse Family Diner e esse Freddy Fazbear Pizza, o Golden Freddy, quando nasce o Golden Freddy, que é o Fredbear. Gente, é o Fredbear, não tem o que fazer. É o Fredbear, não é duas entidades. O Fredbear, até então, ele tinha a alma da criança chorona. Tanto que eu até trouxe uma teoria meio que recente, que o Nightmare Fredbear, quando fala na UCN, ele faz paralelo às mesmas frases da criança chorona, que o William Afton fazia pra criança chorona. E é mais uma evidência de que quem é o protagonista da UCN é o William Afton, ele sendo atormentado lá e tal. E aí, o que acontece? Nós somos ainda seus amigos. E o Nightmare Fredbear na UCN fala, nós sabemos quem são os nossos amigos. E aí, tipo, o William Afton falava assim, eu vou te botar tudo junto. E aí no Nightmare Fredbear falava assim, eu vou também te colocar tudo junto, para eu te matar de novo. Basicamente isso. E aí, então, o que acontece? Quando a alma da criança chorona acaba indo no corpo do Fredbear lá, né? O William Afton não sabia direito, ele descobriu isso depois. E por conta dele descobrir isso, que ele começou a fazer essas pesquisas e tudo mais, que nasceu o Sister Location, né? Dessa loucura do William Afton
tu começar a ver que o remanescente existe, que ele foi, se isolou e fez a Afton Robotics e pra fazer os experimentos do Sister Location. Nisso, os animatrônicos foram descartados, até onde dá a entender. Até o próprio corpo do filho dele. Tipo, ele talvez não conseguiu reaver, mas ele falou assim, vou deixar numa pizzaria que eu tenho acesso, e aí, como eu sou um ex-dono, eu vou lá pra ver e tudo mais, né? Tento entrar lá pra ajudar, já que eu vou sair da sociedade. Então ele ainda tem acesso a algumas coisas da Fred Fazbear Pizza. Aí muito provavelmente aconteceu os assassinatos, o William Afton foi lá e matou as crianças, e aí vem a Puppet e pega as almas das crianças e bota nos bichos. E aí a Puppet pega mais uma alma, que é a Cassidy, e coloca dentro do Golden Fred aqui, do Gordo Fred. E aí é por isso que nasce o Gordo Fred atacado Super Saiyajin que nós conhecemos, né? Em 85. Vai, dá play! 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala eu tô achando estranho que o Renan tá meio transparente, dá pra ver um pouco. Depois assim. disso, mais uma vez, ele sai das cortinas e vai para aquela sala, e mais uma vez as 5 crianças estarão lá comemorando. Porém, na terceira vez que Foxy sai de sua cortina, à frente dela está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, o assassino do primeiro Homem ruim que matou a criança que virou o Puppet. Homem por trás do ruim. Sorrindo, parado, enquanto o jogador controla Foxy. E depois disso, quando o jogador vai até que é a prova que o William Afton ele entrava nas pizzarias, mesmo depois da sociedade desfeita. Agora estão mortas. Que deixa claro de uma vez por todas que o assassino do Puppet é o mesmo assassino de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy. Mas vamos falar agora do terceiro restaurante da cronologia oficial, que é o de Five Nights at Freddy's 2. Os antigos animatronics não foram necessariamente descartados, mas foram deixados de lado em uma sala específica. As novas atrações do local são os novos animatronics que, como eu falei anteriormente, possuem um esquema de recognição facial, e essa tecnologia pode ter sido implantada justamente para evitar os incidentes que aconteceram nos restaurantes passados. É uma medida de segurança, na tentativa de tentar evitar novos assassinatos no restaurante. Sim. Então agora, para prejudicar... Sim, porque, que eu falei pra vocês, o restaurante de 85 foi fechado por conta das mortes. Rolou o infanticídio lá, né? E aí a Fazbear Entertainment pegou e falou assim, mano, pelo amor de Deus, nós temos que parar essa coisa. E aí, qual foi a solução? Eles não sabiam quem era, eles não tinham noção de quem era. O Henry talvez começou a achar o amigo dele meio sus. Falou assim, você é sus. Mas aí ele pegou e falou assim, cara, a gente não tem como saber. Vamos tentar entrar em acordo com a polícia, fazer um banco de dados e vamos pôr nos bichos aí. Vai que um deles descobre, vai. Porque o cara tá andando na pizzaria. Então ele tá aqui de alguma forma. A gente precisa só ver e olhar o que tá acontecendo. Pô, pelo amor de Deus, a gente precisa descobrir. A gente precisa descobrir. E foi aí que colocou esse reconhecimento facial, né, com a base de banco de dados da polícia, nos animatrônicos dos toys. E aí os antigos falaram, não vamos atualizar isso aí. Eles estão tudo podre, caquético, tudo quebrado, vão meter o louco. Até onde dá a entender, os animatrônicos do FNAF de 85, melhor dizendo, né, eles também não foram descobertos, né? As almas das crianças, os corpos das crianças não foram descobertos dos animatrônicos, porque eles falaram assim, pô, sumiu as crianças, tá dando a entender que foi aqui, aconteceu essas mortes e tal, então as crianças desapareceram e a gente tá envolvido, vamos tentar fazer a segurança, mas é pra justamente queima um negócio pra tentar fazer outro, pra gente voltar, sempre ficar relevante, melhor dizendo, para as crianças e as famílias virem aqui achando que tá tudo bem. No jogador, nós temos animatronics possuídos por espíritos de crianças e animatronics predadores em busca de assassinos. E mesmo com toda essa suposta segurança, o Homem de Roxo continuou atacando. Entre as noites 4 e 6, o homem do telefone faz uma ligação curiosa para o jogador. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right.
E existe um outro minigame que comprova que realmente existe algo acontecendo no restaurante Five Nights at Freddy's 2. No minigame Save Them, o jogador controla Freddy, que percorre uma réplica exata do restaurante Five Nights at Freddy's 2, e pelo caminho ele encontra animatronics em seus devidos lugares, conforme eles aparecem nas câmeras de segurança, e corpos de crianças mortas. O seu personagem, o segurança da pizzaria, está trabalhando de noite porque está substituindo o antigo empregado que mudou para o turno do dia. E o homem do telefone, que é justamente o cara do telefone, ele é justamente o culpado pelo que está acontecendo. E seria ele quem pegou a suposta roupa nos fundos e está causando desordem com os animatronics. Aliás, a vaga do segurança do turno do dia ficou vaga, conforme pode se entender em uma ligação muito peculiar do homem do telefone. Mas se essa informação é interna e tão recente, como é que o homem do telefone já sabe tão rápido que esse posto acabou de ficar livre? E mais importante, por que ele hesita quando ele fala isso? E é nisso que se concentra a melhor parte da teoria. Seria possível que o Homem de Roxo, assassino de crianças, fosse o homem do telefone? Ah, não. Tá bom, vamos lá. Eu escutei, eu fiquei prestando atenção. Acho que o Renan vai mandar o Phone Guy Purple Guy, né? Eu lembro, o Renan vai mandar o Phone Guy Purple Guy. Ele vai meter essa. Vai, e fez. Eu lembro da época. É que assim, tudo que é meio esquisito na época, como é o FNAF 2, a gente não tinha pista de nada. Então dá a entender e dá pra deixar o cara do telefone meio sus, né? E tipo assim, como o FNAF 3 tinha acabado de sair, então dá a entender também, ainda mais pela história e tudo mais, que o FNAF 3 que deu o detalhe de que, tipo assim, o cara do telefone não é o Purple Guy. É isso basicamente que o FNAF 3 também tentou deixar claro, porque muita gente tava confundindo. O Scott teve que pôr esses detalhes, porque justamente o Phone Guy não é o Purple Guy. Mas essa teoria ficou bem popular também. Eu até falei no canal, porque não tem como. Porque ele morre, primeiro que ele morre no FNAF 1, né? E a gente sabe que o nome ruim, ele continuou fazendo as coisas, né? Ainda mais na época também do FNAF 1. E é justamente no restaurante do FNAF 1 que acontece a morte lá, aquela coisa lá a gente viu no minigame do FNAF 3 e tudo mais. Mas a gente sabe que o bicho continuou vivo, né? Ele continuou existindo, né? O William Afton, em forma de Springtrap lá na Fazbear Frights, né? Que é o restaurante do FNAF 3. Restaurante não, né? A atração do FNAF 3. Então, tipo assim, por mais que faça... Eu entendendo na época que faz sentido, não faz tanto sentido assim, porque o cara do telefone, ele tá falando isso, até onde eu me lembro, porque teve um negócio de desocupar a vaga por justamente o restaurante ter fechado. E aí, ele mesmo tá tentando ajudar a fazer as coisas pra mudar e por aí vai, né? O próprio Phone Guy. Aí ele falou assim, não, você vai mudar pro turno da manhã pra você continuar fazendo as coisas, mas o restaurante foi fechado. A gente só vai continuar cumprindo nossos horários, mas você vai mudar pra amanhã e vai ficar tudo de boa. Porque a ideia é não ter guarda noturno. É eles fecharem a parte da noite e deixar os animatrônicos lá. É só tomar conta de dia e já era. Até onde eu me lembro, assim. O que nós sabemos do Homem do Telefone? Nós sabemos que ele é um treinador de recrutas e que também ele não é um empregado regular do restaurante, pois ele sempre menciona os empregados como a equipe. E também sabemos que ele não é dono do restaurante ou ocupa algum cargo de gerência, pois eles sempre se referem aos donos dos restaurantes como eles. Sabemos também que ele pode exercer o cargo de guarda noturno, porque ele se oferece para a vaga do jogador depois do final da noite 6. E sai dessa mesma vaga antes do início da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. Como ele é experiente já em Five Nights at Freddy's 2, também se sabe que ele trabalha na franquia de restaurantes, pelo menos desde o segundo restaurante, onde as 5 crianças foram mortas. Sim. Também sabemos que seu robô preferido é o Foxy. Sim, é porque tanto que tem até os áudios, né, da Fazbear Frights. Ele não foi feito na Family Diner, foi feito justamente no restaurante 85.
is my favorite. E também sabemos que ele não gosta do Puppet porque o Puppet está sempre pensando. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Agora outras informações, vamos ver o que nós sabemos sobre o Homem de Roxo. Ele, que já tem um longo histórico com a franquia de restaurantes, estando presente desde o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner, também parece gostar de Foxy, já que no minigame de Foxy ele aparece justamente lá, sorrindo. E por motivo... É uma coincidência enorme, né? Mas até onde a gente sabe, o Fox é favorito de todo mundo, né? Mas até onde eu sei, a representação ali é pra justamente falar que esse homem ruim matou ali, né? Porque se for assim, o único animatrônico que aparece quando morre a Charlie é o Fred. E aí fala que o favorito é o Fred? Não, também, né? Então, tipo, só aí já fica meio desambíguo. Ah, mas ele tá do lado de fora, Cor. Esse ele tá do lado de dentro, dá pra pensar que é isso. Dá pra pensar, mas a gente sabe depois, molecada, que teve as outras coisas que a gente já soube, né? Que o Homem Roxo, ele tá cagando pros animatrônicos. Ele não se importa. A preferência do Phone Guy ser o Fox ou não, tanto faz. E vai ter mais coisas, vamos lá. Motivos óbvios, nós também já sabemos que ele tem motivos de sobra para não se dar bem com o Puppet. Afinal, se alguém me matasse, eu realmente não gostaria de me dar bem com essa pessoa. Então, mas é que tá... O William Afton não tinha como imaginar isso, nem... Eu acho que assim, o cara do telefone, ele só falou, pô, esse bicho aí, ele é meio esquisito. E ele é um bicho esquisito. O Puppet, ele é um bicho muito antigo, assim. Enquanto os outros animatrônicos, eles têm um endoesqueleto, eles têm um negócio, sabe, de ter corpo, de ter forma e tal, Puppet não tem nada. É um bicho de pano com uns fios ligados a uns negócios lá, de arame, sei lá. Mas não tem um endoesqueleto dentro dela, entendeu? Então por isso que deixa as coisas um pouco mais estranhas ainda. E é por isso que, tipo, ela pode ir pra qualquer lugar. Então prova que a Puppet tinha acesso pra andar em qualquer canto, pra fazer as coisas em qualquer canto. Ela poderia ter algum jeito de fazer o endoesqueleto dela, mas os caras fizeram do jeito que ela é, né? Então, tipo, e outra, a gente já sabe que tem a Charlie dentro dela. Ela é esquisita com todo mundo, na verdade. E um ponto crucial da teoria é que nós sabemos que o Homem de Roxo é um segurança. No minigame Save Them, aquele que o Freddy percorre a pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, em ocasiões muito raras, pode acontecer de o jogador ser perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o Homem de... Então, isso aí é que é complicado. É porque assim, até onde tá dando a entender, e aí é que foi a teoria do MatchPat, depois o MatchPat até atualizou isso, e é por isso que o Scott Calton confirmou, é que existem dois Homens de Roxo. Existem dois Homens de Roxo. E esse bicho aí... Roxo. Ele aparece no centro. Exatamente, esse bicho aí. Esse bicho aí, ele não é o Purple Guy. Até onde tá dando a entender, esse bicho é o Michael. É o Michael Afton. E ele tá com o telefone, que é tipo... Escuta o que o cara do telefone tá falando, né? Ou ele é o cara que tava ouvindo o telefone. A gente não sabe. Tipo, ou ele era o cara que atendia. É pra dar a entender... de que o Michael Afton tava na pizzaria. É o segundo Homem de Roxo. A gente sabe o que aconteceu com ele, aconteceu os eventos, o location, aquela coisa toda. E ele vira um guarda. Porque até então, o bicho de roxo, quando aparece os dois sprites dele, ele não tem isso aqui. E se você vê um sprite completamente diferente. É o mesmo jogo, mas um sprite diferente. Não faz sentido, entendeu? Cenário e persegue o jogador. Mas olhe atentamente para o seu peito. Existe um novo elemento ali. Embora os gráficos pixelizados de Atari deixem tudo mais difícil de discernir, aquilo ali claramente parece uma insígnia. Uma insígnia laranja exatamente igual às que seguranças e até mesmo policiais utilizam em seus trabalhos. E na mão dele existe um objeto que, embora em um primeiro olhar pareça uma arma, ao analisar mais friamente ele é curvado demais para parecer uma arma. Na verdade, aquilo ali parece mais com outro objeto, um objeto que nós conhecemos bem ao longo do jogo, um telefone. Aquilo parece um telefone. O Homem de Roxo. Na verdade pode ser uma mão também, pode ser um sós, pode ser um funf, pode ser várias coisas, né? Parando pra olhar agora, pode ser um monte de coisa aquilo ali. Mas o que dá a entender é que realmente é o Michael Afton. Nessa época já teve a teoria, e é por isso que o Scott Calton falou que até hoje a melhor teoria de FNAF é do FNAF 2 do MatchPat, porque justamente
tem 2 homens de roxo. A paleta de cor deles é diferente até. E o sprite deles é diferente. Então, tipo, tá no mesmo jogo. Por que que o filho da mãe vai usar um sprite diferente, entendeu? Usa o mesmo, que é pra falar que é do mesmo cara, usa o mesmo negócio, né? Roxo, mas tudo que bem. também é um segurança, está segurando um telefone. Seria possível que o Homem de Roxo fosse justamente alguém que você jamais pensasse? Alguém que você confia, que ensinou os seus primeiros passos dentro da pizzaria? Alguém que estava lá te ensinando com você o tempo todo? Seria possível que o seu mentor fosse o assassino? Ah, mas também é o Scott Calton sendo memes, né? Vamos fazer um misleading na galera aqui. Vamos botar um outro bicho roxo com bad, né? Pô, nem pra deixar um pouquinho mais claro. Tudo isso aconteceu Oreiudo. nesse mesmo minigame. Misleading é da pista. A mensagem que o minigame passa dá pra interpretar é que você deve 1 milhão de salvar coisas. as crianças que foram mortas, salvar suas almas que estão presas nos animatronics. E quando o jogador é pego pelo Homem Roxo, aparece a mensagem fatídica na tela. You can't. Você não pode salvá-los. Exatamente. Não pode salvar, porque os bichos já estão condenados. E quem tá querendo acabar com o negócio todo é o Michael Afton. Quem tá querendo acabar com o pai. E chegando no último restaurante, o de Five Você não Nights at consegue Freddy's, salvar as crianças sobre o mesmo, qual não tem nós o já que vai falamos fazer. bastante no último vídeo. Alguns devem estar se perguntando, nós não temos mais só 5 crianças que morreram, nós não temos só os 5 animatronics, agora nós temos uma 6ª criança, o Puppet. Onde diabos está o Puppet se Five Nights at Freddy's 1 se passou depois do 2? E eu digo para vocês, o Puppet está lá. Na câmera do East Hall existem vários posters no corredor. E em alguns momentos do jogo aqueles posters mudam para a imagem de uma criança chorando. Uma fileira de lágrimas caindo de seus olhos justamente como o Puppet. Lá está o Puppet, presente nos cartazes de Five Nights at Freddy's 1. O que nós sabemos da história... É que o Scott Calton, ele pensou no FNAF 1, ele não achou que fosse dar boa. Basicamente é isso. Então é por isso que ele teve que pôr essas coisas no FNAF 2. Ele deu a entender no FNAF 1 que tinha lá. As crianças chorando. Mas criança chorando tem pra cacete em FNAF, pelo amor de Deus. E agora, então, vamos recapitular. No primeiro restaurante morreu uma criança, que se tornou o Puppet. Então, isso até então também tem que pôr a ideia. Era o FNAF 2, a gente não tinha paralelo do FNAF 3, 4 e até todos os outros, até Security Breach. No segundo restaurante morreram 5 crianças que se tornaram os animatronics. No terceiro restaurante... Sim... não, é porque tem o Golden Fred no meio que eu falei pra vocês que morreu o filho do Afton lá. O mesmo assassino tentou atacar novamente, mas até onde se sabe, não houveram morte. Teve morte. Teve morte. Ou se teve. Oxi! Mas a simples tentativa fez eles mudarem para um quarto restaurante. E aí nós temos o último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, em que se o Homem de Roxo realmente for o homem do telefone, é o jogo em que ele morre. Pois durante uma das gravações, o homem do telefone é atacado e morto por um animatronic. Oh, hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message. Tá falando da noite do FNAF 4. É justamente pra provar. Isso aí não tem como, pô. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. So no. Então. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas a teoria do primeiro vídeo não dizia que as noites que você passava na pizzaria eram pesadelos? É por isso que nós chamamos ela de teoria, porque nós não sabemos a resposta certa. Não sabemos o que está correto e o que está errado. Nós temos que unir o que nós temos para tentar achar algo em comum. E a teoria deste vídeo fala que o homem que assassinou as 6 crianças é o mesmo homem do telefone que treina você no jogo. Tanto que eu ia falar até agora nessa parte aqui. Por que então, se é o phone guy que matou as crianças, supostamente, por que ele tá falando justamente pra checar as roupas que as crianças estavam lá dentro? Por quê?
por que aparece aquilo ali? E mais a pista do telefone. Que o Phone Guy é o único cara que informa as coisas, que sabe bastante das coisas. E o Michael Afton pegou bastante coisa de informação com esse cara. E esse cara é mega importante pra história do Phone Guy, porque é ele que sabe de tudo. Ele é o Scott Calton, pô, ele sabe do bagulho todo. Mas eu tô falando sério. O Scott Calton, o Phone Guy, né, quando ele faz essas coisas e ele fala isso, é pra justamente provar que o Phone Guy não é o cara que matou. Porque se tá as crianças sendo mortas, ele sabe que estão dentro dos negócios. Se alguém vê os animatrônicos e abrir eles, vai ver que tem as crianças lá dentro, entendeu? Então, tipo assim, mas meu Deus do céu, Corey, mas e aí, por que ninguém checou? Porque ninguém checou. Ninguém checou, ninguém quis checar. Tem uma história que eu li no Felix the Shark que uma criança ficou não sei quantos anos na roupa de um bicho lá, o lugar fechou, passou muito tempo, e aí, tipo, passou uns 15 anos, 20 anos, não lembro. Aí a menina vai lá, investiga todo lugar e acha uma criança dentro de um ursinho lá. Ursinho não, do ursão lá, ela acha que tem um esqueleto de uma criança lá dentro. Então, tipo assim, existe esse negócio dos caras falar assim, ah, deu errado, pega, joga num lugar e acabou. Então é pra dar a ideia de que teve outros lugares que fizeram a mesma coisa. E vou falar pra vocês, é mais comum do que imagina. Eu falo porque minha família faliu um negócio, né? Não vou falar o que aconteceu especificamente, mas eu lembro que tudo foi jogado num galpão. Então se tivesse acontecido alguma merda, tava lá no galpão jogado. Tudo faliu, na hora que chegou e embargou e veio o negócio do governo e abre falência, não sei o quê, o pessoal recolhe tudo e joga num galpão, cara, e acabou. Então, tipo, dá a entender que isso acontece. Dá a entender que isso acontece mesmo. E mais uma vez reforçando, este vídeo é uma tradução da teoria feita pelo canal The Game Theorists. Apesar que o que eu vou falar agora não está no vídeo deles, porque o vídeo deles foi lançado antes de Five Nights at Freddy's 3 ser lançado. E tem uma parte da teoria que me encuca muito, que é essa parte. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. No restaurante Five Nights at Freddy's 2, o terceiro da cronologia, foi pega uma roupa amarela, uma roupa extra que estava guardada nos fundos do restaurante. Por causa disso, muitas pessoas vieram a acreditar que essa roupa se tratava da roupa do Golden Freddy. Mas com Five Nights at Freddy's 3, será que essa roupa não remete a um outro personagem que nós conhecemos bem? Exatamente. Mas isso terá que ficar para uma parte 3. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Parte mais 3, uma vez, quero agradecer parte muito 4, por toda parte a força 5, que vocês deram na primeira parte. 6, Espero parte que essa 7. segunda parte vocês tenham gostado tanto quanto a primeira. Convido vocês para se inscreverem no canal, curtirem nossa página no Facebook, nossa, nos seguir no a próxima Twitter, parte vai ser esse maior vídeo, ainda. Nos favoritos. Muito bom. Se você for novo no canal Waystation, conhecer os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu lembrava. Um abraço do fundo do coração e mais uma vez, beijo, bons sonhos. sonhos. Beijo, Sorzões do passado, é nóis. Eu lembro que as teorias elas eram montadas, aquela coisa toda, e elas tinham, eu não digo um sentido, mas elas tinham aquela coisa de você poder pegar tudo, né? E a galera montava aquela coisa toda. E aí, tipo, o Game Theory, eu ia falar, ele fez mais teorias envolvendo o FNAF 2, e uma dessas teorias era justamente colocando que tinham 2 Purple Guys. Não sei se o Renan cobriu isso, no vídeo do FNAF 3 nós vamos descobrir, mas isso já lembro que já tinha naquela época. E o Scott Calton falou, ó... Então é isso, pessoas, muito obrigado, o vídeo ficou enorme, espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima.